Washington, D.C., 2013. Na audiência aberta ao público, 6 antigos membros do Congresso dos Estados Unidos ouviram depoimentos de ex-funcionários do alto escalão do governo e de oficiais militares, juntamente com vários cientistas e pesquisadores, sobre como a presença de extraterrestres transformou a raça humana. Um dos oradores foi o ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Hellyer. O povo americano e todas as pessoas do mundo têm o direito de saber. OVNIs são tão reais quanto os aviões que voam por aí. Nós vivemos num cosmos cheio de vida. Ver um ex-ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro comparecer e dizer que o fenômeno dos OVNIs é real e que estamos sendo visitados e que há um encobrimento do governo é, por si só, sensacional. E também expressou-se a ideia de que algumas civilizações alienígenas estão preocupadas com a humanidade e que não querem partilhar tecnologia com a raça humana, por medo de que não estamos prontos para isso, que faríamos mau uso desta tecnologia. Nós somos, afinal, uma raça que usou bombas atômicas em nosso próprio povo. Outros importantes oradores na audiência aberta ao público, incluindo o físico nuclear Stanton Friedman, o capitão da Força Aérea aposentado Robert Salas e um ex-oficial da Administração da Aviação Federal, John Callahan. Todos eles corroboraram a afirmação de Paul Hellyer de que nós estamos sendo visitados por seres de outros planetas. Eles também afirmam que estes visitantes têm um interesse em nossos avanços tecnológicos, especialmente no que se refere a armas nucleares. Esses objetos sabem, nos mínimos detalhes, como os nossos mísseis funcionam. Eles podem interceptar nossos mísseis a qualquer momento. Se você liberar essa informação para o público, o que você diria a eles sobre... Entende? Que tipo de defesa temos contra essas coisas? Poderia o fenômeno OVNI ser real? E é possível que os extraterrestres tenham monitorado e talvez mesmo interferido com o avanço tecnológico da humanidade? Eu acho que eles possuíam uma tecnologia incrível e alguma coisa aconteceu. Séculos de conhecimento se perderam para sempre. E as armas mais poderosas do mundo, inexplicavelmente, colapsaram. Nós estávamos recebendo uma mensagem. Estamos observando. É possível que extraterrestres intervieram em momentos-chave da nossa história para manipular nosso progresso? E se assim é, qual é o seu objetivo final? Há extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer. E outro grupo quer nos destruir. Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se isso for verdade? Os antigos alienígenas realmente ajudaram a moldar a nossa história? Se assim foi, o avanço da humanidade é determinado por uma agenda alienígena? Isso não é mitologia, isso não é superstição, isso são eventos históricos documentados. Eu tendo a acreditar que a humanidade possuiu tecnologia incrível, conhecimento incrível, e que eles fizeram coisas que estamos fazendo agora. E alguma coisa aconteceu. E eles tiveram literalmente de começar tudo de novo. Seja quem for que estava envolvido disse, isso não vai acontecer. Deixe que eles tenham conhecimento, mas não muito conhecimento. E acho que é o que está acontecendo aqui. De acordo com um documento oficial da NASA, publicado em 2007, chamado Objetos Voadores Não Identificados na Antiguidade Clássica, houve um substancial número de misteriosos encontros durante o nascimento e a queda do Império Romano. Eles não usavam o termo OVNI ou disco voador naquela época, no tempo dos gregos e romanos.
Mas eles falavam sobre coisas como exército dos céus, escudos, naves. Quer dizer, isso é história. Há um relato muito interessante de Cícero. O que ele conta é que havia uma esfera no céu que se dividiu em esferas menores. Isso reflete o clássico relato de OVNIs que temos hoje, em que há apenas um grande objeto, normalmente uma esfera, que subitamente se desmembra e os objetos menores ficam voando. Este relato do século I a.C. foi apenas uma das mais de 100 visões inexplicadas registradas durante o Império Romano. O Império Romano, de muitas maneiras, estava à frente do seu tempo. Agora, isso foi algo que atraiu a atenção de extraterrestres inteligentes? Isso lhes deu motivo de preocupação? Estas visões de OVNIs no tempo do Império Romano foram um processo de monitoração e talvez a humanidade sofreu um pequeno retrocesso. É possível que as alegadas visões de OVNIs, através do Império Romano, indiquem que há uma agenda extraterrestre para segurar o progresso da humanidade? Ou talvez haja uma explicação ainda mais inacreditável? E desde então, tem havido uma batalha entre os observadores extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer, e outro grupo que quer nos destruir. Olhe para a humanidade. Alguns são bons, alguns são maus, e eu acho que os extraterrestres são a mesma coisa. Alguns são muito iluminados, eles querem nos desenvolver, querem grandes coisas para este planeta e este universo. Há outros que não querem, eles querem nos manter ignorantes e desanimados, lutando e gananciosos. As lendas dos deuses com agendas diferentes para a humanidade realmente dão estofo para as afirmações sobre extraterrestres do ex-ministro da Defesa canadense Paul Hellyer? Se positivo, estas rivalidades de outros planetas ainda estão ocorrendo hoje? Talvez pistas possam ser encontradas olhando para nosso passado mais recente e para a tecnologia secreta dos nazistas. Londres, Inglaterra, 1939. O ex-oficial nazista Hermann Hoschening publica um livro chamado Hitler Fala. Nele, revela algumas conversas chocantes que ele afirmou ter tido com Adolf Hitler. Conversas sobre contato com inteligências não humanas. A coisa surpreendente é que Adolf Hitler foi basicamente o que chamaríamos hoje de um contato OVNI. Ele afirmou que tinha tido pessoalmente pelo menos um contato ou encontro com esses assim chamados super-homens. Eles os chamaram de super-homens ou de super-homens ocultos, mas basicamente foi um contato com essas super-pessoas que os estavam guiando. Dizem que há seres que manipulam segmentos da humanidade para poderem impor suas próprias vontades. E, portanto, são eles que influenciam nações para irem à guerra e para lutar por seus propósitos e suas determinações. É realmente possível que Adolf Hitler esteve em contato com uma raça de extraterrestres chamada de super-homens? Que os extraterrestres podem ter tido um interesse especial na busca de Hitler para obter super-armas, conhecimento perdido e artefatos de deuses ancestrais. Os nazistas embarcaram numa busca para a assim chamada Wunderwaffe, armas maravilhosas. Agora os nazistas buscavam não somente fazer a bomba atômica na qual eles estavam trabalhando, mas guiar mísseis. E também algo chamado de arma solar, que realmente envolvia planos de um tipo de estação espacial para então efetivamente dirigir energia letal para a superfície da Terra. Muitas pessoas agora especulam que os extraterrestres estavam observando a humanidade envolvida neste conflito cataclísmico.
A teoria era de que esta guerra estava numa escala totalmente nova. E que ela tinha atraído a atenção destes visitantes alienígenas que observavam com preocupação os humanos evoluindo tão rapidamente. Então, isso é muito interessante porque isso mostra para mim que, de alguma maneira, extraterrestres estavam interessados no resultado. Você tem a Segunda Guerra Mundial com Hitler. Os sinais eram realmente claros de que nós estávamos entrando em uma fase de nosso desenvolvimento em que iríamos obter um tipo de tecnologia muito boa. Estávamos começando a entender alguns aspectos muito estranhos da realidade. Esse foi o conhecimento dos deuses que talvez eles não quisessem que obtivéssemos. É possível que a busca de Hitler pelas super-armas no fim das contas levou à sua queda? Uma facção extraterrestre pode ter interferido para detê-lo antes que ele fosse mais longe. Imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos recrutou cientistas nazistas para continuar o desenvolvimento de armamentos, incluindo foguetes e bombas nucleares. Depois da Segunda Guerra, a atividade OVNI ao redor do mundo realmente aumentou consideravelmente. Existem histórias de como os OVNIs sobrevoavam os silos de armas nucleares. As visões de OVNIs foram relatadas em numerosas bases da Força Aérea dos Estados Unidos com capacidade nuclear, incluindo relatórios de alto nível da Força Aérea Maelstrom, com base em Montana, e da Força Aérea Minot, com base em Dakota do Norte. As visões sobre as instalações de mísseis em Maelstrom e Minot incluíram o aparente desligamento dos mísseis. Isso significa dizer que alegaram que os mísseis foram desativados. Agora, os que acreditam em OVNIs acham que nós estamos recebendo uma mensagem. E que a mensagem é: nós sabemos o que o seu arsenal nuclear é capaz de fazer. Nós estamos observando. Os extraterrestres estão monitorando as instalações nucleares? Talvez para assegurar que a humanidade não lance tais armas de destruição em massa? E se estão de fato interferindo nos feitos da humanidade, uma prova disso será revelada com a introdução de uma incrível nova tecnologia? Agora parece que nós estamos no limiar de um salto final. Parece mesmo haver padrões cíclicos na história. Cada geração tem de cometer os mesmos erros. Nós, pessoalmente, temos de cometer erros parecidos em cada estágio da vida. Um argumento diz que é um padrão espiral, que os ciclos têm um tipo de movimento para frente. Eles estão viajando em uma direção, muito embora prossigam em círculos. É o destino humano de cada lenda, de cada religião, que nos faz saber que nós, como uma raça de seres humanos, evoluiremos. Nós conseguiremos, nós atingiremos o cumprimento do destino messiânico, em conhecer a verdade do nosso universo, a verdade da nossa existência. Isso é inevitável. Pode ser que o que estamos vendo aqui seja o cumprimento deste longo e permanente plano da agenda destes seres extraterrestres que têm estado esperando que nós atinjamos este nível de consciência ou de tecnologia através do qual eles se sentirão confortáveis, então, para se revelarem. Washington disse: após 5 dias de depoimentos de peritos na audiência aberta ao público, afirmações impressionantes com relação ao envolvimento de extraterrestres com a raça humana foram partilhados com ex-membros do Congresso. Entre os mais inflamados está a afirmação do ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, segundo o qual não fomos visitados apenas por um tipo de aliens, mas por vários. Pelo menos 4 espécies têm visitado a Terra por milhares de anos. Eles são de espécies diferentes e, consequentemente, podem ter diferentes agendas.
O relevante sobre Paul Hellyer é o nível de detalhes que ele revela, os números de civilizações, as agendas dos aliens. Este não é algum pesquisador de OVNI excêntrico, este é um político ainda profundamente conectado. Ele tem um número de fontes governamentais e militares e da comunidade de inteligência de alto nível. É possível que o governo encobriu a presença de seres de outros planetas aqui na Terra? E poderia haver, de fato, mais de uma agenda? E mesmo na Bíblia, Lúcifer é banido do paraíso por desobedecer a Deus. Mas talvez a pista mais forte destas atitudes opostas podem ser encontradas nos registros detalhados dos antigos sumérios. É possível que o curso da humanidade esteja sendo guiado desde o início por uma agenda alienígena. Seres extraterrestres monitoraram nosso progresso por milhares de anos, às vezes nos ajudando a avançar e em outras vezes nos mantendo atrasados. Estaremos finalmente alcançando o ponto em nosso avanço tecnológico, onde esses visitantes alienígenas não podem mais existir entre nós incógnitos. Talvez os retrocessos através da nossa história aconteceram para assegurar que nós estejamos preparados para a revelação completa. E que somente então seríamos autorizados a descobrir nosso potencial e a nos reunir com os nossos ancestrais alienígenas.